Hoje a aula vai ser sobre vetores. E aí a gente vai começar trabalhando com vetores de forma geométrica. Ou seja, se eu tenho um vetor A, que está desenhado dessa forma, e eu faço um vetor do mesmo tamanho, só que sentido contrário, então eu posso dizer que esse vetor novo vai ser menos A. Por quê? Porque eles têm o mesmo tamanho. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui o vetor B para cima. Então, se eu quiser achar o vetor menos B, tem que colocar para baixo, certo? Então, a gente tem que definir quais são os sentidos positivos e negativos. Então, vamos ver primeiro o nosso sistema de coordenadas. Nosso sistema de coordenadas vai ser x e y. Então, x vai ser positivo, qualquer vetor que estiver paralelo a x vai ser positivo quando ele for da esquerda para a direita, e em y ele vai ser positivo se ele for de baixo para cima, certo? Então, por exemplo, se eu tenho um vetor A, o vetor B e um vetor C inclinado, e eu quiser fazer A mais B mais C, vai ser igual ao vetor resultante R. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que desenhar o A. No final do A, colocar o B. E no final do B, colocar o C. E aí, o vetor resultante vai sair de A e vai para C. Seu vetor resultante, certo? Então, nesse caso aí, a gente está fazendo somatório de vetores, certo? Então, se eu quiser, por exemplo, continuar com eles, mas agora, ao invés de fazer somatório, fazer uma diferença. Então, fazer A menos B mais C. E achar o novo vetor resultante. Pronto. Então, agora eu vou ter que fazer um desenho somando o vetor A menos o vetor B. Então, se é menos, eu tenho que colocar o B, que estava para cima, para baixo, menos B, mais o vetor C. E aí, o vetor resultante vai sair de A para C, certo? E aí, se eu quiser subtrair A menos B menos C. E aí, o vetor resultante a gente tem que achar. Então, A continua sendo positivo, então não mudou de sentido. O B vai ser para baixo, porque é negativo. E o C agora, que estava apontando para cima positivo, vai apontar para baixo negativo. Menos C. Então, o vetor resultante vai sair de A para C. Certo? E aí, dessa forma, a gente consegue somar os vetores geometricamente. Só que, quando a gente trabalha matematicamente, o vetor a gente tem que somar nas suas coordenadas, ou seja, a gente tem que desenhar o vetor na coordenada x e na coordenada y, certo? Então, se eu tenho um vetor, por exemplo, inclinado assim, com um ângulo de 30 graus, vou chamar o vetor de D. Então, eu vou ter a componente de D em x
calma. Vou ter componente em x, então d de x, e a componente de d em y, certo? Então, d de x vai ser igual a d vezes, se tá deitado, cosseno de 30, e o d de y vai ser igual a d vezes seno de 30, certo? E aí a gente consegue achar o vetor d nas coordenadas x e y. Então, vamos fazer aqui um exemplo. Se eu tenho esse vetor d, o módulo dele foi igual a 4. Então, dx vai ser igual a 4 vezes cosseno de 30. Então, vai ser 4 vezes o cosseno de 30, 0,87. Então, fazendo a conta, vai ser 4 vezes 0,87, dá 3. Então, dx é igual a 3,48. Aí, agora, o y. dy é igual a 4 vezes seno de 30. Seno de 30 é meio, então 4 vezes 0,5. Então, dy vai ser igual a 2, certo? Aí, agora, vamos fazer o somatório dos vetores utilizando número, não geometria. Então, se eu tenho vetor A, vetor B e um vetor C, vou botar agora um ângulo de 20. E eu quero que A seja igual a 3, B seja igual a 4 e C seja igual a 6. E aí eu quero fazer A mais B mais C e achar o vetor resultante. Só que dessa forma eu não consigo achar A mais B mais C. Preciso achar A de x, D de x e C de x para achar o R de x. Então, se a minha coordenada aqui, x, y, então meu vetor A ele é paralelo a x. Então, eu só tenho coordenadas de A em x. Então, o meu vetor AX é igual ao meu vetor A. Então, AX vai ser igual a 3. Mas o vetor B, ele é paralelo a y. Então, ele não tem coordenada em x. Então, o meu vetor B em x é igual a 0. E o do meu C? O meu C está inclinado, então eu tenho uma parte em x, C de x, e uma parte de C em y. Então, C de x vai ser igual a C, que é 6, vezes cosseno de 20. Isso vai ser igual ao meu Rx. Então, vai ser 3 mais 6 vezes cosseno de 20. Cosseno de 20 é 0,94. Então, fazer 0,94 vezes 6 é igual a 5. Então, vai ser 3 mais 5,64. Então, vai ser igual a 8,64. Então, meu Rx é igual a
8,64. Aí agora a gente tem que somar o A mais B mais C e achar o resultante. Só que aí nesse caso vai ser em Y, tudo em Y. Só que aí a gente sabe que o A, ele é paralelo a X, então ele não tem em Y. Então, o meu AY é igual a 0. O meu B, ele é paralelo a Y, então ele só tem em Y. Então, meu BY é igual a 4. Mais o meu CY, a gente viu aqui que vai ser o C vezes seno do ângulo 20. Então, vai ser C, que é 6, vezes seno de 20. Então, seno de 20 é 0,34, então vai ser 4 mais 6 vezes 0,34. Então, 0,34 vezes 6 é 2,04. Então, vai ser 4 mais 2,04, que é igual a 4,04. Então, meu RY é igual a 4,04, certo? Só que aí eu tenho meu RY e eu tenho meu RX. Só que aí eu não tenho o meu resultante, só tenho as coordenadas, as componentes do meu resultante. Então, para eu achar a minha resultante, meu R sozinho, eu tenho que fazer essa fórmula. Raiz de Rx ao quadrado mais Ry quadrado. Então, vai ser igual a 8,64 quadrado mais 4,04 quadrado, tira da raiz. Então, 8,64 quadrado é 74,65 mais 4,04 ao quadrado, que é igual a 16,32 da raiz. Então, eu tenho que somar 74,65 mais 16,32, que vai ser igual a 90,97. Isso da raiz. Então, tirando a raiz agora, então meu R vai ser igual a 9,54, certo? Aí a gente fez com os vetores somando, né? Mas aí agora vamos fazer com os vetores subtraindo. Então, se eu quiser fazer A menos 3B menos, botar mais 2C. Qual é o meu vetor resultante? Mais uma vez, a gente tem que começar por x, A de x, B de x, C de x e R de x, para fazer a coisa. Então, a gente sabe que é paralelo ao nosso sistema. Então, vai ser A de x 3 igual a 3 vezes B de x, que não tem, porque B é paralelo a y, então é 0, mais 2 vezes Cx. Cx, a gente achou que é aqui, 6 vezes cosseno de 20, que é igual a 5,64.
Então, 5,64 vai ser igual a Rx. Então, é 3 mais 2 vezes 5,64, que é 11,28. Então, 3 mais 11,28 é 14,28 Rx. Agora, vamos fazer o somatório de A menos 3B mais 2C igual a R. Welcome to Recife. Pronto. Aí agora a gente tem que achar A menos 3B mais 2C igual ao vetor R, só que aí a gente tem que achar em relação a Y. Então, AY, BY, CY, RY. Então, a Y não tem coordenada em Y. Então, é 0. Menos 3 vezes B. B é igual a 4. Mais 2 vezes CY. CY a gente achou já que é igual a C, 6 vezes seno de 20 graus, que é 2,04. Então, 2 vezes 2,04. Isso vai ser igual a R, Y. Então, vai ficar menos 12 mais 4,08. Isso é igual a R, Y. Então, 12 menos 12, 0,08 vai dar menos 7,92 RY. Aí agora nosso R vai ser Rx, que é 14,28 ao quadrado, mais menos 7,92 quadrado e tira da raiz. Então, 14,98 ao quadrado é igual a 224,40 mais 7,92 ao quadrado, que é igual a 62,73. Isso tirando da raiz. Então, 224,40 mais 62,73 é igual a 287,13. A gente tira da raiz. Então, nosso vetor
resultante vai ser igual a 16,94. Então, essas são as principais operações que a gente faz com vetores. Então, na próxima aula a gente vê o sentido do vetor em relação à física, ou seja, em relação à força.